Vamos embora então falar hoje sobre propósito e sobre abundância, como é que eles se relacionam e o que impede isso de acontecer. Quando vocês pensam em abundância, o que é que vem na mente? Primeiros pensamentos sobre abundância. Deixando a galera chegar, para a gente começar a trocar. Quero saber se o som tá legal. Estamos ajustados aqui na imagem, deixa mais pertinho. Falar sobre propósito e abundância é importante a gente começar com uma prerrogativa. Não é verdade absoluta nenhuma, mas a gente pensar que o Criador de todas as coisas, Deus, o universo, como você chamar essa força maior que rege tudo, que criou tudo o que existe antes de você chegar aqui. Oi, Dani, seja bem-vinda, meu amor. Antes de você chegar aqui, ele depositou em você centenas de talentos e de habilidades. Oi, Kátia, seja bem-vinda, meu amor. Então, a gente pensar que os nossos talentos, as nossas, mais do que qualificação... Oi, meu amor, seja bem-vinda. A gente pensar que mais que qualificação, aquilo que nasceu com a gente, aquelas habilidades que estão junto com a gente o tempo todo, coisas que a gente faz com muita facilidade. Gente, a minha audiência europeia, desculpa ter vindo, tá? Muito bom ter você aqui, meu amor. Então, a gente falar sobre talento, a gente pensa naquilo que a gente faz com facilidade, com alegria, com leveza, e que não é fácil assim para todo mundo, é o nosso diferencial, né? E Flavinha, seja bem-vinda, meu amor. A audiência está florida hoje, gente. Kátia, boa noite, querida. A gente pensar em propósito. Quantas de vocês aqui são mães? Eu, quando era pequena, eu tinha um cofrinho. E volta e meia em casa, meu pai precisava abrir o cofrinho. Ele tirava algumas coisas ali quando ele precisava, tipo, por que ele acessava o cofrinho? Mãe de pet, maravilhosa, eu também, mãe de 4, tem 12 que são da casa, né? Quando o papai ele abria o meu cofrinho, ele sabia que ele tinha depositado alguma coisa ali. Ele sabia que ele tinha reservado ali. E eu vou levar essa metáfora para uma visão macro de que Deus depositou na gente talentos e ele sabe que nós temos esse talento para realizar um propósito, que é como se fosse um sonho do divino para nós. Tipo, a macieira. Macieira nasceu para dar maçã e ela tem características que não se comparam com a da goiabeira, da pitangueira, de qualquer outra árvore frutífera. Ela não ambiciona dar jaca. Ela só quer dar maçã. E ela tem um crescimento que é exponencial. Estou viajando muito, gente, me fala. Estou conseguindo passar a ideia de que Deus, o universo, depositou na gente talentos, que esses talentos são red flags para a gente ir seguindo, para que a gente possa se conectar com esse propósito divino. Tá? Quando a gente está fora do nosso propósito, o bicho pega. A gente às vezes está utilizando os nossos dons e talentos para coisas que não são o nosso propósito. E aí as portas se fecham. E aí fica pesado. E aí a gente fica sofrendo. E a gente, no sofrimento, a gente não quer compartilhar. No sofrimento, a gente não quer transbordar. No sofrimento, a gente só quer que pare de doer. Isso faz sentido para vocês? Eu falo isso de um lugar de quem já viveu muitas dores, de quem já venceu inúmeros sabotadores, de que não estava alinhada com o propósito. E aí, estava no sofrimento, né? Vou contar uma história rapidinha para ilustrar essa ideia
que eu tô querendo trazer, tá? Quando eu era pequena, eu era pisqueleta. Vocês imaginem uma pessoa que nasce com o talento de uma mediunidade ou uma clarividência. Eu via muita coisa, eu sentia muito. Quem entende um pouquinho de astrologia já vai entender que quem tem muita água no mapa tem muita emoção. Eu tenho um sol em Câncer, signo de água, uma lua em Peixe, signo de água, um meio do céu, que é como as pessoas veem o que eu faço, né? Um reconhecimento público, e Escorpião, que também é água. O que me salva é um aquáriozinho que dá uma represada. Oi, Rod, seja bem-vindo, querido. Que dá uma represada nessa água toda e me joga num movimento. Mas então eu tinha... Oi, Val, seja bem-vinda, meu amor. Eu tinha uma clarividência, eu tinha uma hipersensibilidade, e os meus pais, controladores, perfeccionistas, hiperracionais, um modus operandi de sobrevivência. Não tinha essa sensibilidade para parar e perceber que aquela criança que parecia louca, chorando boca aberta, hipersensível, tinha isso tudo como um talento que precisava ser administrado para virar algo. Como eu sofria muita repreensão, muita incompreensão, me sentia inadequada naquele mundo, o que eu fiz? Eu fui fechando os meus dons. Eu fui me desconectando dos meus talentos. E fui para o mundo. Me tornei hiperracional, porque se eu não sinto, logo eu não sofro. Quando eu estava sentindo, eu estava sofrendo muito. Então eu me fecho, vou para a hiperracionalização, viro uma estudante ali da média para cima, de 7, entre 7 e 9, nunca genial, mas com uma facilidade de aprendizado, com centenas de traumas e dores de humilhação, de abandono, de rejeição, mas passando por esses lugares sem exercer ou manifestar e até mesmo escondendo os meus talentos. E isso foi me afastando de um propósito. Eu fui fazendo. Qual era o modelo que eu tinha em casa? Sobrevivência. Então vamos em busca da sobrevivência, tanto emocional quanto financeira. E quanto mais eu fazia isso, mais eu me afastava de talento, que me afastava de propósito, que me afastava de leveza, que me afastava de abundância. Percebe o circuito, a espiral negativa que isso cria? Está fazendo sentido para vocês a ilustração do que eu comecei a trazer como teoria ali na frente? Manifesta aí para mim se está fazendo sentido para vocês. Então, ter entrado nessa hiperracionalização me afastou de tudo aquilo que era muito natural para mim. E eu tive que aprender coisas que não eram naturais. E acabei fazendo um pouquinho de tudo bem, nada excepcional, mas tudo que eu botava a mão funcionava. Só que não era um funcionamento excepcional, era só um funcionamento, tá? E aí comecei mercado comercial, começa uma faculdade, para uma faculdade, começa outra, não é bem isso. Tem vontade, para as coisas no meio, começa um curso de inglês, não termina, começa um curso interessante, empolgadíssima, né? Porque nada daquilo estava relacionado com o meu propósito. Até que, colocando tudo aquilo que eu aprendi como qualificação, estudei para me qualificar, não era talento. Oi, Gisela, querida, seja bem-vinda, meu amor. Não era talento, era qualificação. Colocando aquilo para jogo, aquilo me trazia habilidades para o mercado de trabalho. Eu falava muito bem, eu sempre gostei de pessoas, eu me relacionava com pessoas, eu entendia as coisas e aquela minha emoção, boa noite, coração, aquela minha emoção me fazia entender as coisas e explicar emocionalmente as coisas. Isso me tornava uma excelente vendedora consultiva.
E lá pelos 23 anos eu me tornei gerente comercial numa operação complicadíssima de serviços, para prestadores de serviço muito exigentes. E durante 5 anos, antes saltitando de emprego em emprego, não ficava em lugar nenhum. Quando fiquei num lugar durante 6 anos, eu fui passando de setor em setor, porque eu aprendia rápido, enjoava rápido, não queria me perder, me mudava de departamento, blá blá blá, daqui a pouco caía doente, porque eu estava sempre na hiperrealização, não enxergava valor em quem eu era, enxergava valor no que eu fazia, então eu estava sempre no over, e estava pesado, e quando fica pesado, eu estou longe de propósito, né? Fui fazendo, até que um dia saí dessa empresa, porque eu estava no ápice da obesidade, no ápice da falta de saúde, numa insatisfação crônica, tudo estava sempre ruim, e eu vivendo no modo tem que. No modo tem que faz sentido para vocês? Tenho que fazer isso. Oi, Amanda, seja bem-vinda, amor. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, mas eu tenho que, e eu nunca me escolhia no meio desse tenho que todo, ficando cada vez mais distante de mim. E quando eu não me conheço, qualquer coisa parece servir até que eu experimente. E aí eu vou sempre na dor da frustração por dizer ainda não é isso, ainda não é aquilo, ainda não é aquilo. E a gente fica numa normose, né? Tá morno, mas eu tenho aqui o salário que paga as minhas contas, mas eu tenho um cargo legal, mas eu tô aqui num lugar que não tem nada a ver comigo, com pessoas que não tem nada a ver comigo, mas todo mundo precisa trabalhar, não é mesmo? E aí a gente continua ali seguindo. Até que eu surtei, chutei um balde da empresa, faz sentido, né, Kátia? Chutei o balde da empresa, saí da empresa e tirei uns 2 meses de férias. E aí parecia, na minha ilusão, que eu tinha recarregado as baterias e que eu poderia voltar para o mercado que sempre me acolheu, nunca me faltou oportunidades nesse mercado comercial. E dessa vez faltou. Dessa vez o universo falou, gata, tu chutou esse balde, tu não vai pegar esse balde de volta de jeito nenhum. Agora você vai se conectar com o propósito. E aí fechou todas as portas. Corta para eu deprimida, eu sem conseguir pedir a marca de cigarro que eu fumava no bar, eu entregava o dinheiro pro cara do bar que já me conhecia, ele me entregava, se ele não tivesse lá eu voltava com o dinheirinho e subia, porque eu não conseguia falar. Selminha, seja bem-vinda, meu amor. E aí eu passei 1 ano nesse processo depressivo, até que uma das ferramentas com as quais eu trabalho hoje, a mesa radiônica, me tirou dessa depressão. E eu me lembro do momento exato de reconexão com Deus. E esse processo depressivo, ele me jogou em lugares de muita acusação mental. Eu não sentia nada além de dor. E a minha mente, ela só me julgava, me agredia, mostrava quais foram meus erros, mostrava o que eu não fiz. Tudo aquilo que eu era julgada na infância, eu aprendi a me julgar assim direitinho, como se eu tivesse pego o chicote de alguém e agora deixa que eu me bato, ninguém me bate melhor do que eu, né? Por estar parada, ao ser resgatada por essa mesa radiônica e ter refeito a minha conexão com o divino, eu lembro do momento exato da minha conexão com Deus, que rolou uma lágrima, eu pensei, Deus, obrigada, eu voltei. Ali eu comecei a buscar o autoconhecimento. Comecei a buscar através da astrologia, comecei a entender que existe um mapa que mostra tendências e caminhos e bagagens que você carrega. Ali eu comecei a olhar para a programação neurolinguística e eu fui criando formas, eu fui pegando as qualificações, não os talentos, as qualificações que eu desenvolvi ao longo do tempo na área comercial. Fui atrás de vários donos de curso na época de coaching, e do coaching eu fui para programação neurolinguística, da neurolinguística eu fui para hipnoterapia, da hipnoterapia eu fui até todos os níveis dos cursos para poder aprender a dar aula sobre oratória, escola de palestrantes, fiz toda a bagaça em mais de uma instituição apenas vendendo curso, porque eu não tinha um centavo no bolso, na verdade eu tinha uma dívida de quase 40 mil na época.
né? E eu vivia, meu almoço era os coffee breaks dos cursos. Eu fazia um curso à noite, eu monitorava um curso de tarde, eu ajudava no outro curso da manhã. Quando tinha janeiro e julho, que tinham os intensivos, eu estava nos intensivos em todos. Passava o dia em um e à noite eu estava monitorando no outro. Em um ano eu fiz todas as formações para começar a trabalhar e ajudar pessoas. E ao fazer esses cursos que tinham a ver com autoconhecimento, eu fui sendo guiada por essa força maior para descobrir que atrás de cada dor profunda que eu sentia, tinha um propósito. É como se eu tivesse ganhado autoridade, ganhado know-how por ter superado aquela dor, ou por ter dado um passo gigante na direção da cura daquela dor. E eu poderia ajudar outras pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar, diz aqui para mim se vocês já ouviram, de Quiron, um mito grego, que também tem uma representação na astrologia, que eles são muito casadinhos ali, né? Quiron, ele é o curador ferido, é um centauro que substituiu a dor de Perseu, que foi um cara que roubou o fogo dos deuses e entregou para a humanidade, como se ele tivesse dado a vida para a humanidade, na mitologia grega. E ele ficou pendurado de cabeça para baixo todos os dias. Eu mandava a águia dele, vinha, oi Graciete, seja bem-vinda, amor. Vinha a águia, comia o fígado dele, o fígado se regenerava, Perseu era imortal, e ele passava essa dor o tempo inteiro resignado com esse castigo que Zeus aplicou para ele. E aí Quiron, que também era imortal, falou, eu pego a dor dele, fico com ela e você liberta ele. Foi o preço da troca, a moeda do barqueiro, né? Trocou de lugar com ele e ficou com uma ferida incurável no tornozelo. E por que ele tem essa dor? E na busca por essa dor, oi Laurinha, seja bem-vinda, amor. Na busca pela cura dessa dor, ele foi curando inúmeras pessoas e ele se tornou um mestre da escola de heróis grega, né? Isso tudo, eu também estou feliz, meu amor, que você chegou aqui, seja muito, muito, muito bem-vinda. E esse mito de Quiron é para representar que mesmo eu não estando completamente curada de algumas coisas na época, eu já conseguia ajudar pessoas pela minha intenção, que era não deixar as pessoas passarem por aquilo. Ao começar a atender, a cura me tomou de assalto. Eu fui lembrando de ferramentas, eu entrava demais emocionalmente na história do cliente, eu sentia tristezas que não eram minhas, eu voltei a sentir tudo. Lembra que lá no início eu falei que eu não estava sentindo? Eu voltei a sentir desbloqueando traumas antigos, acessando e ressignificando memórias muito dolorosas. Então eu voltei a sentir um talento desbloqueado. E hoje, a primeira coisa que eu falo numa sessão experimental, e quem já passou numa sessão experimental comigo, eu sempre digo que a minha magia é a empatia, porque você está conversando comigo e eu estou sentindo o que está por trás daquilo que você está me dizendo. E aí eu consigo ser assertiva, quase cirúrgica, energeticamente falando, do que está por trás da sua dor. Tem pessoas que fazem anos de terapia, chega aqui na sessão experimental, elas saem com o diagnóstico que a terapeuta levou anos para descobrir com ela. Porque tem um negocinho, uma sensibilidade, que é um talento que não é meu, que vem do divino, lembra? Meu pai pegava lá dinheiro do cofrinho porque ele colocou lá dentro. Deus colocou dentro de cada um de nós os nossos talentos. E eles podem estar soterrados, eles podem estar enterrados debaixo das nossas dores e dos nossos traumas. E aí eu quero que você pare por um minuto e você perceba quais são os dons e talentos que você recebeu do divino, que vieram com você, que podem facilitar a sua jornada e que estão aí enterrados em dores. E parece que a dor tomou de assalto todo o teu ser. Quero que vocês parem para fazer essa reflexão, porque é desse lugar que a gente reconstrói pontes
para o teu propósito ser realizado com leveza, com facilidade, com alegria. Porque tem coisas, tipo, a cura para mim, eu não ministro cura para ninguém, isso é coisa de Jesus, tá? E eu acredito piamente nisso. Respeitando completamente a sua crença se você não acredita. Não é verdade absoluta nenhuma, é a minha crença, eu sou regida por ela, tá? Eu não ministro cura, mas eu sou uma facilitadora no processo de cura. É como se eu tivesse esse acesso para te mostrar, tá doendo aqui, a gente pode amenizar sim. Oi, Vivi, seja bem-vinda, meu amor. A gente pode amenizar sim, isso daqui vem desse lugar. Se você conseguir aceitar isso daqui, você para de repetir esse padrão, usando leis universais, a gente consegue ir ressignificando o pra que a gente passou por todas aquelas dores. Boa noite, meu amor. O porquê a gente passou por todas aquelas dores. E ao curar isso, é como se você retirasse uma camada do cebolão do Outback, que te permite voltar para o seu lugar de poder, que te permite enxergar quem você é e, principalmente, sabendo quem você é, te permite saber o que você quer. E às vezes vai ser preciso desconstruir coisas que a gente fez ao longo da vida. Estruturas que estão engessadas e que já não te atendem mais, mas não estão conectadas com o propósito, não estão gerando abundância. Você está se perdendo de si e você pode ter certeza que quando chegar num lugar irreversível, o universo vai destruir tudo. Vocês já viram uma carta falando como arquétipo, tá? Do tarô que se chama A Torre. Alguém aí já viu? Fala comigo aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Gente, vocês podem ir jogando pergunta aqui, tá? Que eu vou vendo e vou respondendo. Se eu estiver falando muito rápido. Então, a carta do tarô, a torre, ela representa uma galera que decidiu, em algum momento, simboliza ruptura, mana. Simboliza ruptura irreversível. A história que está por trás desse arquétipo, dessa carta torre, ela é a história da Torre de Babel. Que um cara, não vou lembrar o nome dele agora, tinha ficado de mal com Deus. Tô metaforizando total, tá? Parafraseando aqui a história. Tinha ficado de mal com Deus e falou, eu vou chegar no reino de Deus e não vai ser por causa da lei, que era a lei que regia os judeus na época, né? A Torá. Não vou chegar pela lei, eu vou construir uma torre e vou chegar até o céu. E ele construiu uma torre de 2,5 km, segundo alguns historiadores contam. O Burj Khalifa não chega a ter 1 quilômetro, acho que ele tem 750 metros para cima. Não sei essa informação ao certo, mas eu acho que ele não chega a 1 quilômetro e a Torre de Babel tinha cerca de 2,5 km, segundo alguns historiadores. E aí Deus olhou e falou, estão tentando pelo caminho errado, não tem propósito. A ideia é boa, a construção é legítima. Naquela época da antiguidade, assim como construíram as pirâmides que estão ali até hoje, né? Sabe-se Deus o que eles faziam naquela arquitetura daquela época. Tá ali, tá querendo chegar aos céus, eu vou destruir então a unidade de linguagem deles. Todo mundo falava o mesmo idioma, virou a Torre de Babel, porque cada nação que estava ali servindo começou a falar um idioma diferente. Contam os mitos que ali nasceu, né, todos os idiomas da Terra, né? Mas quando acabou com a unidade de linguagem, não falamos mais a mesma língua, não estamos mais alinhados, acabou-se com a torre. Então é como se fosse um raio fulminante divino que destrói tudo. Muitos desses movimentos da torre acontecem, por exemplo, entre 28 e 32 anos, entre 52 e 56 anos, que são os retornos de Saturno nos mapas de algumas pessoas, que é um professor rigoroso também.
Quando a gente está desalinhado do nosso propósito, esquecendo dos nossos talentos, não acessando o que nós viemos fazer de fato, propósito divino, alguém vai colocar a gente no trilho. E se a gente não tiver força, a gente sucumbe. Tá fazendo sentido para vocês? As metáforas, as histórias, os mitos gregos, às vezes eu dou uma viajada, mas eu volto, porque o caminho é um só. Recebemos um propósito divino. Esse propósito, com os nossos talentos, eles são os sinaleiros. O que eu fazia muito bem quando era criança? O que eu adorava fazer? O que colocava um sorrisão no meu rosto? Sabe? O que eu fazia com uma facilidade absurda que me deixava feliz e eu fui esquecendo pelos tenquês da vida. Isso tudo me leva a lembrar do meu propósito divino, do que eu vim fazer aqui. E isso faz a ferramenta para que eu possa fazer isso com facilidade, com leveza. Imagina se eu estiver fazendo algo que eu amo. Tem até uma frasezinha, né? Trabalhe com o que você ama, que você nunca mais vai precisar trabalhar. É meio que isso, e de fato aconteceu comigo. Eu tenho jornadas triplas de trabalho. Eu jogo em inúmeras frentes, desde que todas as frentes estejam voltadas para a cura. E aí eu faço com prazer, e eu faço com alegria. Quem trabalha comigo sabe que eu estou sempre disponível e disposta a ajudar. No momento em que eu não estou, é porque eu estou possivelmente em algum outro mergulho meu, descobrindo alguma outra coisa que vai gerar um novo romper. E assim, 2025, ele chegou com um cheirinho, sabe? Um negocinho, uma intuição de que é um ano de romper. E prosperidade é muito mais do que dinheiro na conta, né? Prosperidade é crescimento. A terra, ela é uma das primeiras criações de Deus. Quando o homem foi criado, a terra já estava aqui, né? E ela recebeu todos os códigos de prosperidade, de abundância, de exponencialização. Você planta uma semente, essa semente tem potencial de virar uma árvore, cada árvore tem potencial de gerar inúmeros frutos em inúmeras estações e exponencializar isso se cada semente for plantada novamente, né? Nós somos do mesmo jeito, a gente não nasceu para reter. E quando a gente está na dor, a gente retém. E isso tudo é para te lembrar da necessidade dos processos de cura que são legítimos, que doem, vai doer. Não vai ter cura sem passar por... Não tem uma psicologia positiva, uma positividade tóxica que diga, amor, tu vai ser curado, ó, milagre. Milagre só Jesus. Mas existem processos que são muito milagrosos e que te conduzem de volta ao lugar de aonde você se perdeu de si. E ali você resgata. Gente, vocês estão muito quietinhos. Fala comigo. Está fazendo sentido para vocês? Quem aqui já viveu algum processo de cura? Quem aqui está fugindo de um processo de cura? Que eu conheço um monte de gente que fica, eu quero, mas eu tô cagada, eu preciso, mas eu não consigo. Eu tô aqui, ó, correndo para longe, quando eu podia estar correndo para cima. Eu quero saber de vocês. Isso faz sentido? Assim... E às vezes a gente pensa, né, na energia. Tá fugindo energia. Tá fugindo. Eu fugi durante muito tempo. Mas um dia a vida me pegou. Tamires, meu amor, seja bem-vinda. Um dia a vida me pegou e me jogou. Flavinha tá encarando o monstro de frente. E fala se não tá sendo transformador, Flávia. Fala aí se não tá trazendo uma consciência e vai te permitindo puxar a corda de volta, né? Permitindo puxar a corda, né, da identidade de volta. Também, né, Val? É sobre isso, gente. O que a gente pode fazer por nós agora? Sabe por quê? O tempo está passando
É isso, mana. É isso. Tá pegando impulso no fundo do poço e, tipo, é o melhor lugar pra tu pegar impulso de volta. E às vezes a gente fica gastando. É isso que eu ia falar agora. Às vezes, imagina, obrigada pela metáfora, Flavinha. Tá descendo no poço. Aí tu tá ali, ó, unha na carne, agarrando nas paredes, lutando contra tudo. E aí você desce, vai descendo, descendo, descendo. Você está descendo de qualquer jeito. Que bom, Selma, que tá fazendo sentido, amor. É isso, de não dá pra gente ficar, porque o remédio, ele não é cura. Ele é amenização dos sintomas. Ele desliga alguns botões sensoriais para amenizar o sofrimento, mas se você não mexer na causa do sofrimento, ele vai continuar ali, ele vai aumentar e as doses vão aumentando. Eu acredito em remédio como muleta, e não é num sentido pejorativo, não. Imagine que você fraturou o pé. O médico recomenda, engessa, imobiliza, bota uma tala e usa muleta, até você ficar boa. Mas depois você vai ter que fazer uma fisioterapia para tirar, porque você vai ter que reaprender a andar sem ela. Mas enquanto você não pode encostar o pé no chão, vai ser um apoio fundamental. É a metáfora para os remédios, é um apoio fundamental, é uma muleta valiosa quando já passou da conta, você não está mais dando conta. Todos os seus sentidos já estão lutando contra a fuga de si mesma. Então vale a pena voltar, porque quando você se reconhece, você volta a lembrar dos seus talentos e você se realinha com o que você quer. E o que a sua essência quer é exercer o propósito dela. Às vezes a gente fez uma formação porque agradava alguém e a nossa sociedade ela é muito doida, né? Porque a gente tem que escolher na fase da adolescência, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, o que a gente teoricamente iria fazer pro resto da vida. Para nossa geração 40 mais, 50 mais, a galera que saiu desse lugar, que era um universo muito instável pós-guerra, que foi o que nossos pais viveram, para eles fazia sentido querer estabilidade, querer concurso público, querer uma carreira para o resto da vida. Hoje em dia, na velocidade de informação, você pode ter a formação que for, que, por exemplo, se você hoje não souber sobre inteligência artificial, você pode ser dominado pelas máquinas amanhã. Parece teoria da conspiração, mas aqueles filmes Soldado do Futuro, Soldado Universal, que era com Arnold Schwarzenegger. Sou péssima de referência cinematográfica. Mas a coisa da guerra das máquinas, ela é uma realidade, tá? Sem querer ter uma teoria da conspiração aqui, mas se a gente não aprende a lidar com isso e delega todo o nosso poder, inclusive poderes emocionais, o Exterminador do Futuro, gente, obrigada, Vivi. É sobre isso, o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, ele é uma verdade iminente. O chat GPT chegou para a gente agora, mas ele já existe há décadas sendo estudado. Agora que ele está aberto ao público. E da mesma forma, inúmeras ferramentas de robótica estão aí trabalhando. Só que eles nunca vão sentir como a gente sente. E essa é a nossa maior capacidade que nos diferencia das máquinas. E a gente está fugindo disso loucamente porque a gente está toda encalacrada no trauma. O papo ficou denso. Eu vou voltar para um pouco mais de leveza. Mas é para a gente entender que emoção é uma riqueza. E se a gente se cura dos traumas que estão nos paralisando, que estão nos adormecendo, a gente para de ser controlada por eles e passa a voltar a ter poder de escolha, que é o essencial nesse momento. Tá? Muitas das dores que eu fui curando ao longo do caminho foi com uma ferramenta chamada constelação familiar. É uma terapia flecha no alvo, é uma terapia focal, breve. A gente pega um sintoma, sei lá, Gisela falou que está tomando medicação. E desculpa se eu estiver te expondo, Gisela, eu nem conheço sua história, amor.
Mas vou dar um exemplo aqui de depressão, tá? Ou de ansiedade. Tem uma ansiedade que é crônica, que nada segura, ou tem uma depressão que nada me traz alegria, parece que eu tô de fato desconectada da vida. Através desse sintoma, a gente pega uma conexão, eu, você e o grupo, quando a gente está fazendo em grupo, e a gente acessa um lugar. Imagine que existe uma nuvem. Eu e vocês, uma rede, a gente acessa uma nuvem. E nessa nuvem tem todas as informações da nossa ancestralidade, todas as informações que aconteceram conosco, com todo mundo. Quando a gente tem uma rede, uma senha, que é a nossa conexão, a nossa permissão em um sintoma, esse sintoma nos leva para um lugar exato, onde aconteceu uma dor muito grande na nossa ancestralidade. E essa dor e a epigenética, que é a ciência que estuda a transmissão de traumas, comportamentos e emoções geneticamente, e tem muitos estudos que comprovam isso, tá? A gente consegue acessar esse lugar que gerou uma dor muito grande, que ali é como se... Imagina que o amor é um rio, gerou uma dor muito grande e essa dor desviou o rio para cá. E aí, a partir disso, todo mundo começa a se defender da possibilidade dessa dor. E enquanto não tem alguém com coragem para olhar para esse sintoma, aceitar o que aconteceu, tendo sido de destino difícil como ele foi, aceitar o que aconteceu, ressignificar isso e deixar com eles a história deles, honrá-los e reverenciá-los, dar poder de pertencimento para todo mundo que veio antes, você ganha permissão para exercer um novo lugar de poder, para fazer novas escolhas e honrá-los não mais carregando esses pesos, mas honrá-los com vitórias que sequer foram sonhadas por eles. Imagina como seria se liberar de um sintoma desse. E, gente, não é fantasia. Eu já devo ter... Eu já pedi a conta de quantas vezes eu constelei ao longo de... Desde 2009 que eu conheço as constelações. Eu já devo ter feito mais de 30 constelações só minhas. Porque sempre que eu tenho um sintoma, e os sintomas aparecem o tempo inteiro, às vezes você pega num medo irracional, você fala, caralho, que medo é esse? Tô com medo de quê agora? Tá com medo de crescer, tá com medo de deixar os amigos para trás, tá com medo de prosperar, não tem permissão para desfrutar. Sabe quando você vai, às vezes, vai descansar e você fica ansiosa, e você fica, não, peraí, tem que ter alguma coisa para fazer, tá faltando algum negócio aqui, será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Você não tem permissão para desfrutar. E até Deus desfrutou. O 7º dia foi de desfrute. O descanso, em hebraico lá, o original é desfrute. E a gente não tem permissão de desfrutar de nada. É como se a gente tivesse só que tá no tem que, só na ciranda maluca de sobreviver. Responde aí para mim, vocês estão num modo de crescimento, que é o que nós viemos fazer aqui, crescer, romper, que é prosperar, ou vocês estão no modo sobrevivência. E eu não estou falando de grana. Eu estou falando de estado emocional. Eu estou sempre esperando o pior acontecer. Eu estou sempre fugindo de uma crise. Eu estou sempre remediando histórias. Eu estou sempre apagando incêndio. Isso é um modo de sobrevivência que gera inúmeros sabotadores. Então eu quero que vocês pensem, se eu estou num modo crescimento hoje em dia, estou escolhendo estudar o que eu quero, estou me dedicando, estou lendo livros que eu amo, estou assistindo filmes que eu curto a beça, eu estou trocando com pessoas que são com um nível mental, intelectual, social mais alto do que o meu. Aí, Graciete, no nível de sobrevivência. Pois é. Até muito pouco tempo, eu estava também nesse modo de sobrevivência, sempre no tem que, sempre priorizando o outro. E eu descobri que era um sabotador prestativo que estava me jogando nesse rolê. E a gente pode olhar para essas questões de permissão, de merecimento, de permissão para prosperar, de permissão para crescer, de organização familiar. Às vezes eu acho que eu não posso ir porque a minha família nunca foi.
Às vezes eu não vou porque eu estou carregando o peso da minha família como um todo. Às vezes eu estou carregando as expectativas dos meus pais na minha formação, na minha profissão, querendo agradar a todo mundo, menos a mim, mas sou eu que estou tocando o rolê adiante. Vocês se reconhecem em algum desses cenários? Vocês acham que o modo sobrevivência tem alguma relação com o modo de prosperidade, de abundância? Porque o dinheiro ele é só uma energia. Se você tiver na frequência de equilíbrio nas trocas, de transbordo, aquilo que eu me curei, eu estou ajudando outras pessoas. E isso pode ser fazendo bolo. E pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo. Eu tenho uma cliente amada, Daisy, que faz bolos maravilhosos e alegra a vida de um monte de gente com os bolos dela. E ela descobriu que é aquilo que ela queria fazer e ela faz com facilidade, ela faz com leveza, ela está prosperando com equipes e ela está saindo de outros lugares e entrando. Oi, Vivian, seja bem-vinda, amor. Então, assim, não é sobre o que você faz, mas é como você escolhe fazer. Sair do modo sobrevivência e voltar e retomar o modo crescimento. O que eu estou fazendo está me ensinando, está transbordando, está conectando com outras pessoas do que eu transbordo e eu paro de dar do que eu não tenho. Eu paro de tirar o meu carregador quando eu estou com 10% de bateria e passo a emprestar o meu carregador quando eu estou com 100% de bateria porque eu estou transbordando, amor. Não estou precisando disso agora. Mas eu estou me retroalimentando com desfrute, com leveza, com alegria. Está fazendo sentido para vocês? Deixa eu ver quanto tempo, gente, tem de live, que eu tirei o óculos e não enxergo nada. Já tem 50 minutos de live. Então eu queria trazer essas reflexões para vocês. Quem está aqui no Rio, dia 18, tem uma oportunidade incrível, que é um workshop de constelação xamânica, presencial. Eu só tenho 4 vagas para participantes. Quem quiser vir para participar, para interpretar a história de alguém que está constelando, abrir essa consciência e poder pegar essa carona na história do outro e levar para o seu próprio sistema, porque nenhum grupo se forma sem que a gente tenha energias ressonantes, problemas semelhantes na nossa família. Então essa consciência você leva para o seu campo, tudo que é dito, tudo que é mexido, tudo que é liberado, você pega carona nessa cura. E eu só tenho agora uma vaga para constelar. Nesse dia vão ser 2 constelações. E no final, para quem participou, eu vou... Vem, Graça, todo mundo aqui, gente. E no final, a gente vai fazer um fluxo de liberação. Flavinha também tá dentro, amor. Eu vou fazer um fluxo de dissociação de memórias de escassez. Tudo que a nossa criança interior testemunhou de escassez, de dificuldade de prosperar, tudo que ela não teve, Graciete também tá dentro, né, amor? Tudo que a gente guardou e entendeu que é normal, mas que restringe o nosso crescimento, a nossa prosperidade e a nossa abundância, isso tudo a gente vai liberar num fluxo de dissociação de escassez e vamos fazer um fluxo de permissão, merecimento e abertura para prosperar e de se reconectar com a frequência do dinheiro. É um fluxo para a gente abrir 2025 e a gente parar de pensar no rolê subsistência e ter recursos o suficiente para viver os nossos processos de cura. Salete, meu amor, seja bem-vinda. Então vai ser uma cerimônia no sábado, dia 18, das 3 da tarde até as 9 da noite. É uma imersãozinha e eu posso te garantir que a gente não vê o tempo passar. Então, sintam-se convidadas, o link está na bio. As meninas estão inscritas, só tem 4 vagas para participar e uma vaga
para constelar. Salete, meu amor, tô com saudade já. Amanhã a gente se vê também, né? Amanhã eu vejo Grazi, amanhã eu vejo Salete, amanhã eu vejo Inês. Amanhã a galera da mentoria tá toda aí, ó, mãozinha pro alto. Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Se vocês tiverem alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa trocar essa ideia, encaminhe essa live que vai ficar salva aqui no feed ao longo dessa semana. Eu vou subir ela daqui a pouquinho. E quero agradecer demais a participação de vocês. Eu espero que tenha sido muita contribuição para vocês nesse momento, que tenha trazido reflexões poderosas. Se vocês puderem colocar aí para mim uma palavrinha, o que essa live trouxe para você? Selma tá ansiosa para chegar, né, amor? Já tá chegando. Falta só uma semana e meia agora, né? Sem ser esse fim de semana, já é o outro. Eu tô num corre tão grande para deixar tudo maravilhoso para vocês, para nós, né? Porque eu tô incluída nesse rolê todo aí, que eu não tô vendo o tempo passar, mas já tá chegando. Deixem uma palavra aqui para mim, o que foi para vocês essa live, como é que ela foi contribuição para vocês, que reflexões ela foi capaz de trazer. Tô ansiosa para chegar eu também, gente, eu também. O link para se inscrever tá na bio. Tenho desfocar aqui para conseguir digitar, gente. A pessoa velha não tá enxergando. Amores, agora eu vou deixar vocês. E já eu tô na mentoria lá da Fórmula de Love, com as meninas maravilhosas do meu coração, tá bom? Um prazer imenso, que 2025 seja um ano de romper para todas nós, para as meninas que já estão na nossa cerimônia, no nosso workshop. Eu vejo vocês lá e quem tem atendimento aí nessa semana, vamos juntas, tá bom? Um beijo, amores, de gratidão imensa.